Bom dia, pessoal, tudo bem? Lembrando que eu deixei as correções lá no começo do vídeo, tá? Agora a gente vai entrar na apostila 8, graças a Deus, a última apostila, página 51. A gente vai entrar em sequências e progressões, tá? Então ele dá lá pra gente, sequências. Às vezes queremos colocar alguns objetos numa certa ordem. Por exemplo, acrescentar os dias da semana na seguinte ordem: domingo, segunda, terça até sábado, né? Dizemos que esses objetos colocados nessa ordem formam uma sequência em que domingo é o primeiro, segunda é o segundo e assim por diante até chegar no sábado, que é o sétimo, né? Em geral, quando apresentamos uma sequência, colocamos seus termos entre parênteses, como fizemos anteriormente. É também usual representar o iésimo termo, né, o termo de ordem I, de uma sequência por AI ou BI ou CI e etc, né? Assim, A1 representa o primeiro termo, A2 representa o segundo termo, desculpa, e etc. Na sequência anterior, temos A1 é igual a domingo, A2 é igual a segunda e até A7 igual a sábado. O símbolo AI é lido A índice I ou AI, né? Por exemplo, o símbolo A7 é lido A índice 7 ou A7. Virando a página 52, consideremos um outro exemplo. Suponhamos que um aluno apresente suas notas de matemática obtidas nos 4 bimestres de um ano. Primeiro bimestre 5, segundo 7, terceiro 6, quarto 7. Essas notas formam a sequência 5765. Perdão, 5767. Esse exemplo serve para destacar que os termos de uma sequência não precisam ser distintos. Nesse caso, por exemplo, temos A2 igual a A4, que é igual a 7. Uma sequência em que há um número determinado de termos é chamado de sequência finita. É o caso dos exemplos dados anteriormente. Quando a sequência apresenta um número infinito de termos, é chamado de sequência infinita. É o caso, por exemplo, de todos os números naturais ímpares colocados em ordem crescente. Então, vai lá, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, né? Aí dá lá, sequências reais. Os termos de uma sequência podem ser objetos quaisquer, como vimos nos exemplos. No entanto, a partir de agora, vamos considerar apenas casos em que termos da sequência são números reais, e nesse caso, a sequência é chamada de sequência real. Termo real. Uma sequência pode ser apresentada de vários modos. Um deles é apresentar uma sentença aberta que nos permita calcular um termo qualquer de ordem n chamado termo geral. Exemplo: consideremos a sequência infinita cujo termo geral é dado por AN é igual a n elevado ao cubo. Temos então n igual a 1, que é, né, igual a 1 igual a 1 elevado a 3, que é igual a 1. N2, n é igual a 2, que é igual a 2, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. N3 é igual a 3, que é igual a 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. N4 é igual a 4, que é igual a 4 elevado ao cubo, que é igual a 64. E a sequência, nesse caso, é infinita, pode ser apresentada assim: 1, 8, 24, 64, n elevado à terceira e etc, né? Observemos, porém, que a prática não incomum apresenta essa sequência por 1, 8, 7, 64, etc. Isso é, omitindo a fórmula do termo geral. Esse modo de apresentar exige que o leitor perceba, pela análise dos primeiros termos, a fórmula do termo geral, o que pode não ser muito fácil. Há casos em que não há maneira de representar o termo geral de uma sequência por uma fórmula. Progressões aritméticas. Progressões aritméticas, ou simplesmente PA,
são todas as sequências em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do primeiro anterior com uma constante R, chamada razão da PA. Exemplos. A sequência 5, 8, 11, 14 e 17 é uma PA, pois todo termo a partir do segundo é somado do anterior com o número real 3. Nesse caso, como é repositivo, temos A1 menor do que A2, menor do que A3, menor do que A4, menor do que A5. Dizemos então que a PA é crescente. Na sequência 9, 5, 1, menos 3, menos 7, temos uma PA de razão menos 4. Sendo R menor do que 0, A1 maior do que A2, do que A3, do que A4, e por isso dizemos que trata-se de uma PA decrescente. Já a sequência 7, 7, 7, 7, 7 é uma PA constante, de razão R igual a 0, de A1 igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4. Observação. Uma vez sabendo que uma sequência é uma PA, podemos obter uma razão fazendo diferença entre dois termos consecutivos quaisquer. O termo da diferença menos o termo da esquerda. Expressão do termo geral. Muitas vezes é útil expressarmos com uma fórmula um termo genérico de uma PA. Por exemplo, a sequência infinita dada por AN igual a 13 menos 4N é a PA do exemplo 2. De fato, N é igual a 1, que é igual a 1, que é igual a 13 menos 1, menos 4, vezes 1, que é igual a 9. N2 é igual a 2, que é igual a 13 menos 4 vezes 2, que é igual a 5. N3 é igual a 3, que é igual a 13 menos 4 vezes 3, que é igual a 1. N4 é igual a 4, que é igual a 13 menos 4 vezes 4, que é igual a menos 3. E N5 é igual a 5, que é igual a 13 menos 4 vezes 5, que é igual a menos 7. Uma vez que conhecemos a expressão AN é igual a 13 menos 4N, fica fácil obter qualquer termo da PA. Por exemplo, o centésimo termo é a 100 é igual a 13 menos 4 vezes 100 igual a menos 387. Mas como obter a expressão? O esquema a seguir nos responde a pergunta. Numa PA qualquer, A1, A2, A3, A4, AN, né? Virando a página 53, continuação. Temos que A2 é igual a 1 mais 1R, A3 é igual a 1 mais 2R, A4 é igual a 1 mais 3R, e A5 é igual a 1 mais 4R, assim, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Exemplo. Na PA menos 7, menos 2, 3 e 8, temos A1 igual a menos 7, e R é igual a 8 menos 3, que é igual a 3 menos menos 2, que é igual a menos 2 menos menos 7, que é igual a 5. Assim, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N é igual a menos 7 mais N menos 1 vezes 5. A N é igual a 5N menos 12. Se quisermos saber qual é o 20º termo da PA, basta calcularmos A20 é igual a A vezes 20 menos 12, que é igual a 88. Propriedade. Sendo A, B e C três números consecutivos de uma PA, temos por definição C menos B é igual a B menos A, que é a razão, e 2B é igual a mais C, que é igual a B é igual a A mais C dividido por 2. Em outras palavras, o termo central é a média aritmética dos outros dois. Representação de uma PA com três termos.
Quando precisamos representar três termos consecutivos de uma PA, é conveniente fazê-lo em função do termo central. Assim sendo, x esse termo e r a razão, uma possível representação é x menos r, x e x mais r. A vantagem desse módulo é a expressão da forma dos três termos não dependente de r. É s menos r mais... Perdão, x menos r mais x mais r igual a 3x. E na expressão do produto aparecer um produto notável conhecido, x menos r vezes x mais r é igual a x menos r vezes x mais r vezes x ao quadrado menos r ao quadrado vezes x. Vejamos o caso prático. Aí ele vem lá em cima, né? Soma dos termos de uma PA. É possível provar que, numa PA, a soma dos termos equidistantes do centro é sempre a mesma. Por exemplo, na PA 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, temos 3 mais 27, que é igual a 7 mais 23, que é igual a 11 mais 19, que é igual a 30. Observe que, quando o número de termos da PA é ímpar, essa soma é igual ao dobro do número central. No nosso caso, no nosso exemplo 2, 15. Nosso exemplo 2 vezes 15. A partir dessa propriedade, é possível concluir que Sn é igual a A1 mais AN, fecha parênteses, vezes N dividido por 2, em que Sn, né, Sn minúsculo é igual a A1 maiúsculo mais A1 mais A2 mais A3 e assim por diante. E agora na página 55 vai cair nas sequências, né? Uma sequência real de A1, A2 até AN é uma coleção ordenada de números. Costumamos representar o primeiro número ou o primeiro termo por A1, o segundo por A2 e assim sucessivamente. Então vamos lá. No 1, tá? Eu vou fazer o 1, vou fazer o A, vocês façam o B e o C. Tá? Vamos lá. Ele dá lá pra gente, né? Na sequência 1, 4, 5, 3, 7, 2, 9, 15, denote por AN o enésimo termo. Então vamos lá, o A. Quantos termos tem a sequência? Né? Então a sequência tem 8 termos, né? Aí tem o B e o C, vocês façam. O 2 tem A, B também tem. Então o 2, o A. Consideramos a sequência AN, quantos termos há de A8 até A42, incluindo esses termos? Vamos lá, o número de termos entre A8 e A42 é 42 menos 8
mais 1, que é igual a 35 termos. Tá? Aí tem o B, vocês façam o B, o 3 e o 4, tá? O 4 não precisa fazer o B, tá? Beleza, pessoal? Obrigado.